Sejam todos muito bem-vindos de volta. Os processadores de consumo estão passando por uma mudança estrutural que está alterando a forma como os chips são projetados, fabricados e vendidos. Por décadas, uma CPU existiu como uma única peça de silício que carregava todas as funções principais em um único bloco físico. Essa premissa está agora se desfazendo à medida que processadores baseados em chiplets chegam aos produtos de consumo convencionais. Uma CPU chiplet é um processador construído a partir de múltiplas unidades menores de silício que os fabricantes combinam dentro de um único encapsulamento, em vez de fabricá-las como um chip contínuo. Nesta estrutura, cada unidade de silício desempenha um papel definido, como computação, acesso à memória ou controle de entrada e saída, e as unidades de silício não ocupam mais o mesmo espaço físico. Atualmente, esses processadores operam em sistemas de desktop de alta performance e sistemas de servidor. Estes processadores estão agora entrando em laptops e dispositivos de consumo de massa. Essa mudança não é experimental e nem especulativa. Essa mudança já está ocorrendo em produtos que já estão sendo comercializados. Limites de fabricação, aumento dos custos do silício e limites físicos na escala de chips grandes impulsionam essa transição. As arquiteturas de chiplets estão se tornando o método padrão que os fabricantes usam para construir novos processadores em vez de uma abordagem especializada para sistemas premium. CPUs chiplet mudam a definição física de um processador, separando funções que antes os fabricantes integravam. Em vez de fabricar um único e grande chip, os fabricantes colocam múltiplos chips menores juntos em um substrato compartilhado para que funcionem como um só processador. As instalações de fabricação produzem os chips separadamente e depois os conectam usando links internos de alta velocidade. Em nível de sistema, esse design distribui a complexidade entre múltiplas estruturas, em vez de concentrá-la em uma única estrutura. Essa abordagem de design já opera no hardware de consumo e está se expandindo rapidamente. Os chiplets permitem que os fabricantes produzam diferentes funções de processador usando distintos processos de fabricação e metas de custo, e essa separação muda como os fabricantes alocam a área de silício e o custo de fabricação. Essa separação é planejada e intencional. Essa separação não depende de avanços futuros. A indústria está adotando os chiplets porque chips monolíticos grandes custam mais para fabricar e falham com mais frequência à medida que o tamanho do chip aumenta. Chiplets aumentam o total de lógica utilizável, permitindo que os fabricantes combinem mais silício sem aumentar nenhum chip individual. Essa mudança estrutural altera preços, consumo de energia e segmentação de produtos. CPUs chiplet não são uma solução temporária. CPUs chiplet representam uma transição arquitetônica de longo prazo que já está em andamento. A motivação física para as CPUs chiplet começa com o rendimento de fabricação, que mede quantos chips utilizáveis as fábricas produzem a partir de um wafer. Quando as fábricas produzem um chip monolítico grande, um único defeito microscópico em qualquer lugar do chip pode inutilizá-lo por completo. À medida que o tamanho do chip aumenta, a probabilidade de encontrar tais defeitos cresce exponencialmente. Chiplets reduzem esse risco dividindo um processador em peças menores, e cada peça ocupa menos área de superfície. As instalações de fabricação produzem cada chiplet de forma independente e testam cada um individualmente usando equipamentos de teste elétrico. As instalações de montagem só montam chiplets que passam nos testes em produtos finais, e a montagem ocorre somente após a verificação ser concluída. A Intel, de Santa Clara, atualmente produz processadores para o consumidor que combinam múltiplos chips de silício
dentro de um único pacote usando este método. Nestes processadores, os fabricantes produzem os chips de computação e os chips de entrada-saída separadamente, pois desempenham funções elétricas distintas. As conexões elétricas entre os chiplets são formadas por meio de links internos curtos dentro do pacote, em vez de longos caminhos através de um único chip. Os sinais se movem através dos links internos em vez de viajar por um único bloco contínuo de silício. Essa separação física aumenta a produção utilizável, mantendo a escala do processador. O resultado altera o custo, a disponibilidade e a consistência do produto. Os chiplets permitem que os processadores coloquem diferentes tipos de silício lado a lado, isolando tarefas em dias separados. Os fabricantes produzem um chiplet de computação usando um processo denso ajustado para a velocidade lógica e o processo empacota transistores firmemente para alternar sinais rapidamente. Os fabricantes produzem um chiplet de entrada e saída separado usando um processo ajustado para sinalização analógica e durabilidade, e o processo tolera tensões mais altas e caminhos de sinal mais longos. Esses chiplets operam hoje em hardware de consumo. O processador evita compensações de design que antes forçavam todas as funções para um único processo de fabricação. Os caminhos elétricos dentro de cada chiplet encurtam e se igualam, e caminhos mais curtos reduzem o atraso do sinal. O calor se espalha por vários dias em vez de se acumular em um único local. Os sistemas de entrega de energia regulam a tensão e a corrente independentemente para cada chiplet, controlando a energia apenas nesse dia. Essas mudanças são físicas e mensuráveis. Essas mudanças envolvem níveis de tensão, caminhos de corrente e fluxo de calor dentro do pacote. As CPUs chiplet não apenas rearranjam funções conceitualmente. As CPUs chiplet redirecionam o fluxo de elétrons dentro do silício e movem o calor para fora do processador através de múltiplos caminhos de saída durante cargas de trabalho sustentadas. As tecnologias avançadas de empacotamento tornam as CPUs chiplet viáveis em escala de consumo ao integrar fisicamente múltiplos DIs em um único processador funcional. Os sistemas de empacotamento alinham os chiplets com precisão de nível micrométrico e conectam os chiplets através de densas matrizes de contatos que transmitem dados e fornecem energia. A TSMC, em Hsinchu, opera linhas avançadas de empacotamento que suportam essa abordagem. E esses sistemas estão em operação hoje. Em pacotes de chiplets, os sinais passam verticalmente através do substrato e lateralmente através das camadas de interconexão posicionadas entre os chiplets. Esse roteamento ocorre inteiramente dentro do pacote e não na placa-mãe. Esses caminhos são mais curtos em comparação com os traços da placa-mãe e caminhos mais curtos reduzem a resistência e a perda de sinal. Esses caminhos transmitem dados usando menos força de acionamento elétrico por bit. O substrato roteia os sinais ativamente em vez de servir como um suporte passivo. Este trabalho não é pesquisa futura. Esses pacotes estão sendo enviados agora. Os limites de empacotamento agora restringem o design do processador mais do que a densidade do transistor. As CPUs chiplet dependem da qualidade do empacotamento tanto quanto da qualidade do silício. O processador é definido pela estrutura montada, e não por um único chip. As arquiteturas de chiplets mudam a forma como os fabricantes constroem camadas de produtos, reutilizando componentes físicos em vários processadores. Os fabricantes reutilizam os mesmos designs de chiplets em vários produtos, sem precisar redesenhar o processador inteiro. Um processador de ponta pode conter muitos chiplets de computação e um número maior de chiplets aumenta a contagem total de núcleos. Um produto de nível inferior contém menos chiplets, mas usa os mesmos designs físicos.
Essa reutilização reduz o esforço de desenvolvimento e encurta os ciclos de produto, pois as equipes de validação e teste repetem os mesmos procedimentos em todos os produtos. Os sistemas de litografia usados para fabricar esses chiplets já operam em produção em massa. O resultado é uma linha de processadores montada a partir de componentes compartilhados, em vez de designs separados para cada nível. A compatibilidade física entre os chiplets se torna um requisito de design, para que as instalações de montagem possam colocar os chiplets de forma intercambiável. As interfaces elétricas permanecem estáveis ao longo das gerações para permitir a reutilização. Essa estabilidade permite que os fabricantes atualizem partes de um processador sem redesenhar o sistema inteiro. As CPUs com chiplet permitem uma iteração rápida sem abandonar a infraestrutura existente. A arquitetura avança passo a passo, em vez de por meio de uma substituição disruptiva. O comportamento térmico impulsiona a adoção de chiplets, pois o calor limita o tempo que os processadores podem operar com carga total. Chips monolíticos grandes concentram o calor em uma única área, e o calor concentrado cria pontos quentes que os sistemas de resfriamento têm dificuldade para remover. Chiplets espalham as fontes de calor pelo encapsulamento, separando a lógica em múltiplos dies. Cada die gera calor independentemente e o transfere para o sistema de resfriamento por múltiplos caminhos, e múltiplos caminhos equilibram a temperatura sob carga. A Samsung Electronics, em Suwon, fabrica processadores de consumo que já utilizam layouts multi-die para controlar a densidade térmica. Nesses sistemas, os gradientes de temperatura no encapsulamento diminuem porque o calor não se acumula mais em uma única região. Os sistemas de gerenciamento de energia reduzem a voltagem para chiplets individuais para limitar a geração de calor apenas naquele die. As soluções de resfriamento fazem contato com uma área de calor mais ampla em vez de um único ponto quente. Essa mudança altera a forma como notebooks e desktops são construídos. Sistemas mais finos mantêm a frequência operacional por períodos mais longos. As ventoinhas giram em velocidades mais baixas sob as mesmas cargas de trabalho. Esses resultados vêm do silício distribuído e não de mudanças na configuração. As CPUs com chiplets interagem de forma diferente com softwares e sistemas operacionais, porque os recursos de hardware não se comportam de maneira uniforme. Diferentes chiplets podem conter diferentes tipos de núcleos, com características distintas de desempenho e consumo de energia. Os agendadores precisam rastrear a localização física e os estados de energia ao atribuir tarefas. A ARM, com sede em Cambridge, projeta arquiteturas de processadores que já consideram esses layouts heterogêneos. E esses designs já estão em operação hoje. O software atribui tarefas com base no tipo de núcleo e na proximidade dos controladores de memória. Esse agendamento é executado continuamente durante a execução. A movimentação de dados entre chiplets consome um tempo mensurável, pois os sinais precisam atravessar links internos. Controladores de memória localizados em chiplets separados definem a latência de acesso, dependendo de qual núcleo emite uma solicitação. Todos esses fatores moldam o desempenho no mundo real. CPUs com chiplets exigem coordenação entre hardware e software. A estrutura do hardware vem primeiro. O processador expõe uma topologia física que o software deve seguir. Esse comportamento é bem diferente dos projetos mais antigos, onde todos os núcleos se comportavam de forma idêntica. À medida que as CPUs chiplet entram nos dispositivos convencionais, a filtragem de defeitos no nível da montagem produz processadores acabados mais consistentes. Os produtos são enviados com desempenho previsível em todas as execuções de produção, porque as instalações de montagem removem os chiplets defeituosos antes da montagem.
As variações causadas pela densidade de defeitos diminuem. Essa consistência estabiliza o comportamento da oferta e dos preços. A disponibilidade no varejo torna-se menos sensível às oscilações de rendimento da fabricação, porque os fabricantes podem combinar chiplets funcionais de forma flexível. Os designs de chiplet permitem que os fabricantes classifiquem os processadores com mais precisão, montando diferentes combinações do mesmo inventário. Os fabricantes combinam chiplets funcionais em várias camadas de produtos sem desperdício. Esse processo aumenta a eficiência do uso de materiais sem alterar o funcionamento dos dispositivos. Os consumidores se beneficiam indiretamente por meio de uma disponibilidade mais confiável. Esses resultados surgem de métodos de montagem física e não de otimização de software. As CPUs chiplet reformulam a economia da produção de processadores de maneiras mensuráveis. Processadores baseados em chiplets alteram os ciclos de atualização, mudando a forma como os fabricantes introduzem novos designs. Como os chiplets são modulares, designs futuros podem substituir componentes individuais sem redesenhar processadores inteiros. Interfaces de memória, por exemplo, podem evoluir independentemente dos núcleos de computação, atualizando apenas o chiplet relevante. As estruturas de entrada e saída podem mudar sem alterar os layouts lógicos. Essa modularidade é planejada e já está incorporada nos designs atuais. É importante ressaltar que essa modularidade não depende de modificações do usuário. Os fabricantes controlam a compatibilidade internamente, definindo padrões de interface. Essa abordagem encurta os prazos de desenvolvimento entre as gerações, também reduz o risco quando os fabricantes introduzem novos nós de fabricação, porque apenas parte do processador muda. Os processadores chiplet permitem que os fabricantes adotem novos processos em etapas, mantendo componentes comprovados. Essa abordagem reduz falhas de transição e mantém a continuidade do produto ao longo dos anos. À medida que os processadores chiplet amadurecem, sua presença se torna menos visível, mas mais influente nos dispositivos do dia a dia. Os usuários podem não saber quantos chiplets um processador contém. Em vez disso, os usuários experimentam os efeitos através da frequência de operação sustentada e da vida útil da bateria, que se mantém estáveis sob carga. A indústria não está experimentando com chiplets. Na verdade, a indústria está se padronizando em torno dos chiplets como uma abordagem de design fundamental. A transição já está em andamento e acelerando. Os processadores chiplet permitem que os processadores adicionem complexidade sem aumentar o risco de falha, distribuindo o risco entre os componentes. Os processadores chiplet alinham a realidade da fabricação com a demanda por desempenho. Essa arquitetura está posicionada para definir como os processadores de consumo serão construídos na próxima década, porque a arquitetura é fisicamente necessária. Muito obrigada por assistir, por favor, curta e se inscreva!